Anderson Barbosa, londrinense, que, segundo a investigação, matou a mulher e a filha no Japão, depois de uma discussão. Ele ficou foragido, teria vindo para cá e acabou sendo preso na cidade de São Paulo. Tem novidade nesse caso agora, hein? Envolvendo a justiça brasileira. Laís Cardoso me atualiza. Fala, Laís. Pois é, Parra, a Justiça Federal acatou ainda esse pedido do Ministério Público. Então a gente sabe, né, que o Anderson ele vem sendo acusado desse crime que aconteceu no Japão em julho do ano passado, mas ele acabou sendo preso. Então, como você disse, aqui no Brasil, foi transferido para Curitiba, continua no Complexo Médico Penal de Pinhais, São José dos Pinhais, perdão. Então, ele realmente vai ter que responder por esse crime pela Justiça brasileira. Porque o crime que ele vai responder é de duplo homicídio, da esposa então, e da filha pequena. E é um duplo homicídio qualificado, por motivo torpe. Ele não teria aceitado ali o fim do relacionamento e também por meio cruel, até porque a vítima não teve a possibilidade de defesa. Bom, nós procuramos a defesa do Anderson, eles disseram que ainda serão ouvidas novas testemunhas de defesa que podem dar um novo rumo para este caso, mas por enquanto são essas as informações, Parra. Então o Anderson continua preso, ele está no complexo médico e vai responder por esse crime aqui no Brasil, Parra. Ô, Laís, mas o crime foi cometido no Japão, ele matou em tese a mulher e a filha no Japão. E por que a justiça brasileira está denunciando, está aceitando essa denúncia agora? Queria que você explicasse esse trâmite jurídico para quem está em casa entender, Laís. Pois é, Parra, para trazer mais esclarecimentos sobre esse caso, nós estamos aqui com o advogado Rafael Colli. Ele vai explicar para quem está em casa, Rafael, por que, né, esse crime foi cometido no Japão. A gente sabe que o Anderson veio para cá, mas agora é a Justiça Brasileira quem está investigando. Por que esse processo acontece? É de praxe. Boa tarde. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Parra. Sim, isso acontece porque o Estado brasileiro ele não permite que um brasileiro seja extraditado a um país estrangeiro por um crime que cometeu lá fora ou que ele cumpra a pena de um Estado estrangeiro. O brasileiro só pode cumprir pena no Brasil se ele for condenado no Brasil. É por isso que há essa cooperação entre a polícia japonesa, nesse caso, e a polícia brasileira, para que ele seja julgado e condenado aqui. Somente desta maneira que ele pode cumprir uma pena por um crime que ele cometeu fora. A gente sabe, né, que as penas são diferenciadas de acordo com o país. Então, por exemplo, a gente vai seguir todos os trâmites e a lei brasileira para ele ter uma pena, de repente, que a gente sabe, né, que são no máximo 30 anos de prisão e é diferente no Japão. Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso. Isso inclusive é um dos fundamentos para que nenhum brasileiro possa cumprir uma pena estrangeira, porque o brasileiro ele só pode cumprir a pena de acordo com os nossos princípios, de acordo com a nossa previsão normativa. E há, por exemplo, estados estrangeiros que prevêem pena capital, né? Então, por isso que alguém que comete um crime fora tem que ser julgado aqui no Brasil, para que ele cumpra as penas que nós prevemos para esse crime. Lembrando que para que alguém seja julgado aqui por um crime que cometeu fora, tem que ser crime nos dois países. Tem que ter essa relação entre os dois países. Previsão de crime lá e previsão de crime aqui. Você falou sobre a cooperação, né, entre os dois países. Qual que é a importância disso para quando há o julgamento e, de fato, essa pessoa possa ou não ser condenada? Olha, a importância disso, ela se revela na própria possibilidade de existência do processo. Se não houver essa cooperação entre os dois países, o que vai acontecer, muito provavelmente, é a impunidade daquela pessoa. E nós vemos isso, infelizmente, em casos famosos, em que o país estrangeiro faz a investigação, faz o processo, aplica a pena, mas a pessoa volta para o Brasil e, por não poder cumprir a pena aqui, fica impune, infelizmente. Certo, muito obrigada pelas informações. Então é isso, Parra. É claro que a gente vai continuar acompanhando esse caso tão chocante que aconteceu no Japão, mas se trata de um brasileiro. E assim que a gente tiver novidades sobre esse caso, a gente traz aqui na tela do Balanço Geral. Volto com você, Parra. Valeu, Laís. Obrigado, doutor Rafael, também participando com a gente, falando sobre esse caso, um caso emblemático, né? Um caso emblemático envolvendo um duplo homicídio.